Está gravando. Bom, segundo bimestre, vamos dar sequência no conteúdo, beleza? Vamos dar início em medidas de posição. Então, vimos que é possível sintetizar os dados sob a forma de distribuição de frequência e gráficos. Pode ser de interesse apresentar esses dados através de medidas descritivas que sintetizam as características da distribuição. Para representar um conjunto de dados de forma condensada, utilizaremos algumas medidas de posição e de dispersão. Medidas de posição, nós temos, primeiramente, a média, beleza? Média aritmética simples, ela é a soma das observações dividida pelo número de observações e seus valores tendem a se localizar em um ponto central dentro de um conjunto de dados. É a medida de posição mais usual, beleza? Média, ela é igual à somatória dos dados amostrais dividido pelo tamanho da amostra. Essa é a nossa fórmula da média aritmética. Beleza? Querem copiar aí? Ou bola para frente? Oi. Qual? Esse aqui? É somatória. Aham. Mas agora ainda não, mas é na sequência de medidas de posição, que é medidas de variabilidade. A medida de posição é média, moda e mediana. É ensino médio ainda. Ensino fundamental. E tem algumas coisas diferentes também que nós vamos aprender. No ensino fundamental foi aprendido apenas uma média aritmética simples, talvez uma média ponderada, que nós não vamos trabalhar, e moda simples e mediana simples. Aqui nós vamos trabalhar com média simples também, mediana simples e moda simples, e também utilizando a tabela, quando você não tem um rol, você só tem uma tabela. Como é que nós fazemos a média, como que se faz a mediana. Então essas são as coisinhas novas que vamos aprender. Beleza? Então, essa é a fórmula da média, tá? Que é a somatória de todos os elementos que você tem, seus dados, dividido pelo tamanho da sua amostra. Um exemplo, calcule a média de idade dos alunos. Então, média é igual, vou colocar aqui no cantinho, somatória de xi dividido por n. O que seria o xi? Aqui são todos os xi. Então, aqui é o x1, x2, x3, e assim a gente vai, 4, 5, 6, 7, 8. x8. Beleza? E qual é o nosso n? Qual é o tamanho da nossa amostra? Nós temos quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o nosso n é igual a 8. Então, a nossa média, deixa eu apagar aqui e fazer menor para conseguir. Colocar todos, vai ser 18 mais 25 mais 20 mais 19
mais 22, mais 22, mais 21, mais 19. Vamos ver se foram todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sim. Tudo isso dividido por n, que é o tamanho da nossa amostra, dividido por 8. A minha média vai ser igual. Quantos que deu a somatória de cima aí, pessoal? 18 mais 25 mais 20 mais 19 mais 22 mais 22 mais 21 mais 19. Quantos que deu? Precisa da participação de vocês. Tranquilo. Dividido por 8 dá quantos? 20,75. No anos. Tento bater de novo. Beleza? Então, média simples. Beleza? Alguma dúvida quanto à média simples? A gente soma todos os elementos e divide pela quantidade de elementos. A gente somou todos os elementos que nós temos e dividiu pela quantidade. É só isso. Beleza? Isso é a média simples. Beleza? Vocês querem copiar? Tem exercício pra frente, mas se quiserem... Entendeu? Tirou? Vamos fazer outro? Vamos lá. Eu tenho 27 anos. Amanda, quantos anos você tem? 21. Lohane? 19. Fernando? 32. E... quem que é a Érica? É o... Pode falar, tô ouvindo. É o Elias? 40? Aí sim. Eu tô com 27, mas já tô indo pro 28, logo logo. Bom, então vamos fazer a média da idade aqui da sala. Como é que vai ser? Vai ser 27 mais 21 mais 19 mais 32 mais 40. Deu quantos? 139. Dividido por quantos, pessoal? Por 5. Que é a quantidade de pessoas que nós temos participando da nossa... 27,8. Anos. Confirma?
Todo mundo bateu o resultado? Beleza? Então, essa é a média simples. Beleza? Vamos à sequência. Aqui foi a média da sala, só um outro exemplo, tá? Mas lá vocês... Ah, tá. Esses exemplos, pessoal, só se vocês quiserem copiar aí no caderno, vocês me avisem, porque pra frente nós temos exercício para fazer, beleza? Porque no slide vocês têm todos os exemplos estão resolvidos, beleza? Bom, aqui nós temos... O que seria isso daqui, pessoal? É um rol? É dados brutos? É o quê? São os dados brutos. Então, a média não está organizado. Para fazer a média, não precisa organizar. Beleza? A partir dos dados brutos, você consegue fazer uma média. Tá? Mas, e quando você não tem os dados brutos? Você só tem uma tabela de distribuição de frequência. Como é que nós fazemos a média? Tem uma pequena diferença. Tá? Para quando nós temos uma tabela de distribuição de frequência sem intervalo de classe, tá? A média ela vai ser igual à somatória dos dados amostrais vezes o tamanho da amostra, tá? Ou vezes a frequência simples de cada dado amostrais, dividido pelo tamanho da amostra. Vamos para um exemplo? Bom, nós temos aqui uma tabela de distribuição de frequência sem intervalos de classe. Beleza? E aqui nós temos a frequência simples para cada elemento da tabela. Tá? Então, número de filhos, 0 filhos, teve 2 pessoas. Então, 2 na frequência simples. Como é que vai ser feito, então, a minha média? Bom, a média é igual à somatória dos elementos vezes a frequência. Tá? Então, vai ser 0 vezes 2 mais 1 vezes a sua frequência, 6, mais 2 vezes a sua frequência, que é 10, mais 3 vezes a sua frequência, que é 12, mais 4 vezes a sua frequência, que é 4. Então, isso aqui que a gente fez é a somatória de xi vezes fi dividido por n. Então, qual que vai ser o nosso n? Qual que é o tamanho da nossa amostra? Qual que é o tamanho da amostra? Da amostra. Qual que é o total de FI? 34. A nossa média vai ser igual a 0 vezes 2, 0, mais 1 vezes 6, 6, mais 2 vezes 10, 20, mais 3 vezes 12, 36, mais 4 vezes 4, 16. Tudo isso dividido por 34. A minha média vai ser igual a 6 mais 6. Quantos? 78 sobre 34. Que vai ser igual
aproximadamente 2,3 filhos. Então, tem uma pequena diferença quando nós temos os dados brutos ou raw, para quando nós não temos os dados brutos e só temos uma tabela. Alguém não conseguiu entender? Se quiser eu reexplico, sem problema. Vocês vão copiando, eu vou tomando uma água. Oi. Copiar a fórmula? Aí esse que tá aqui em vermelho você pode copiar também, tá? É que eu esqueci. Todo mundo já copiou o exemplo? Posso dar sequência? Sim. Elias? Beleza. Bom, tá? No slide vai ter toda a resolução, tá? Eu vou estar enviando esse slide assim que terminar essa aula aqui, eu já estou enviando lá no grupo, beleza? Mas vão copiando para a gente conseguir fazer os exercícios, beleza? Bom, mas e quando eu tiver uma tabela com intervalos de classe? Uma tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe. Como é que é feito a média? Nós temos uma nova fórmula. Novamente faltou o parênteses aqui. A média vai ser a somatória do ponto médio da classe vezes a frequência simples de cada classe dividido pelo tamanho da amostra. Então a diferença que nós temos aqui agora é o ponto médio da classe. E o que é o ponto médio da classe? É o limite inferior da classe mais o limite superior da classe dividido por 2. Resumindo, é a média da classe. Então, se nós temos aqui que vai de 400, fechado o intervalo, até 600, como é que vai ser o meu ponto médio da classe? Xi vai ser igual o limite inferior
mais o limite superior dividido por 2. Então vai ser 400 mais 600 dividido por 2. 600 mais 400 é 1.000, dividido por 2, 500. Então, é a média de cada classe. Beleza? Querem copiar já? Oi? Não entendeu? Vamos lá. Vamos para o exemplo. Vou explicar para você no exemplo. Ou não, calma aí. Vamos lá. Eu vou mostrar como é que cheguei aqui. Eu vou de 1,50 a 1,60, tá? Tem uma tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe, tá? De altura. Então, 1,50 até 1,60. 1,60 até 1,70 e 1,70 até 1,80. Nós precisamos, para realizar a média, tá? Nós precisamos encontrar o ponto médio de cada classe. Então aqui nós temos a primeira classe, segunda classe e a terceira classe. Beleza? O ponto médio da primeira classe vai ser igual limite inferior 1,50. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente faz uma tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe, cada classe ela vai ser assim, de forma teórica. Limite inferior e limite superior. Beleza? Então, o ponto médio da primeira classe vai ser 1,50 mais 1,60 dividido por 2. Resumindo, é a média de cada classe. Nós temos que fazer uma média de cada classe, para aí depois multiplicarmos pela frequência de cada classe, para poder encontrar a média da tabela, beleza? Então, 1,50 mais 1,60 dá 2, 3,10. 3,10 dividido por 2 dá quantos? R$ 1,55. O ponto da primeira classe. Fazendo agora o da segunda classe. O da segunda classe, qual que é o limite inferior? 1,60. Então, é 1,60 mais 1,70 dividido por 2, que vai dar 1,65. O ponto médio da terceira classe vai ser igual a 1,70 mais 1,80 dividido por 2. Vai ser igual a 1,75. Então, aqui foi feito o ponto médio, tá, de cada classe. Então, o ponto médio da primeira classe, o ponto médio da segunda classe e o ponto médio da terceira classe. Deu para entender o que é o ponto médio? Ou, se quiser, eu explico novamente. Então, vamos lá. Então, como é que nós vamos descobrir a média para uma tabela de distribuição com intervalos de classe? Então aqui, ó, aqui eu já entreguei para vocês o ponto médio, tá?
Então, a gente também acabou de fazer aqui o que é o ponto médio, justamente desse exemplo aqui. Tá? Então, o ponto médio da primeira classe é 1,50 mais 1,60 dividido por 2. 1,55 da segunda classe, 1,65 da terceira classe, 1,75. Beleza? Qual que é a nossa fórmula da média quando você tem uma tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe? É a somatória do ponto médio da classe vezes a frequência da classe dividido por n, que é o tamanho total da amostra. Então aqui como é que vai ficar? O ponto médio vai ser igual da primeira classe 1,55 vezes a frequência simples da classe 7 mais, agora a segunda classe, ponto médio 1,65 vezes a frequência da classe 13 mais o ponto médio da terceira classe 1,75 vezes a frequência simples da classe 10 dividido por n. Qual que é o n? 30. A nossa média vai ser igual 1,55 vezes 7 dá 10,85 mais 1,65 vezes 13, 21,45 mais 1,75 vezes 10, que dá 17,5 dividido por 30. A média vai ser igual. Vamos ver. R$ 49,8 dividido por 30. R$ 1,66. Ai. metros. Então, a média de altura para essa tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe foi de 1,66 m. Beleza? Ninguém não entendeu, ficou em dúvida? Quer que eu explique novamente? Não, ele é o F, é a frequência simples, que é aqui, ó, frequência simples, é o FI de cada classe. Ele já vem na tabela. Tá? Oi. De vocês terem que fazer a tabela? Não. Se vocês tiverem os dados brutos, quer ver, ó? Vamos lá para os exercícios. Aqui, como nós temos uma tabela, nós vamos ter que usar a média que nós aprendemos. Aqui é uma tabela de distribuição sem intervalos de classe. Então a gente usa aquela fórmula para encontrar a média. Nesse outro caso, nós temos já uma tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe. Nesse caso, nós temos uma tabela de distribuição de frequência sem intervalo de classe.
Aqui nós temos uma tabela de dados brutos. Então aqui eu preciso fazer a tabela? Não. Eu utilizo os dados brutos para fazer a minha média. Beleza? Mesmo caso para essa tabela de dados brutos. Não há necessidade de você fazer a tabela de distribuição de frequência. Beleza? Não vai correr esse risco. Tá? Então tá aí a questão, se vocês quiserem copiar. Vocês vão copiar? Já copiaram? O restante, Lohane, Elias, Fernando. Fernando ainda está dirigindo. Beleza. Bom, agora nós temos a mediana. Tá? Então aqui nós acabamos com a média. O que vocês querem? Vamos para a mediana e depois para a moda? Mediana também tem cálculo? Ou vamos para os exercícios fazer a média de cada exercício? Fazer a média primeiro, porque a mediana também tem cálculo. A moda não tem cálculo, tá? Então vamos... moda é somente o que a gente tem mais presente, mais frequente. Então vamos pro exercício. Vocês querem copiar? Ou só vamos fazer? Não, se um quiser copiar, então vai aí uns 5 minutinhos aí. Deixa eu fazer um negócio para vocês aqui rapidão. Deixa eu parar de apresentar aqui. Deixa eu abrir o WhatsApp e mandar para vocês o slide já. Para quem tiver condição de quiser acompanhar aí. Cadê? Estatística básica, slides, medidas de posição. Pronto, tá aí no grupo, beleza? O slide. Aí podem copiar. Vocês estão vendo minha tela de novo? Sim. Beleza. Na hora que terminarem de copiar aí, me avisem. O enunciado em si não precisa copiar não, tá? Copia mais só 01, aí copia a tabela e determina, escreve embaixo, determina a média, moda e mediana. O enunciado é mais um enche linguiça mesmo.
Creio que vocês até conhecem essa tabela. Vocês não estão lembrados dela, não? Oi? Então faz... É a prova, questão 1 da prova. Lohane, Elias. Sim. Beleza. Na hora que terminar aí, dá um aviso. Oi. Pode mandar. Às vezes pode ser Torricelli, vocês não viram? Uma equação de Torricelli. Não, pode mandar aqui que eu explico aí. Se eu conseguir também, né? Ah, sim. Pode mandar. E eu não confundi hoje a aula de vocês, pensei que a aula era 7h40. Por isso que a gente começou tarde. É amanhã que eu tenho aula 7h40, não hoje. É a estatística experimental, não a básica. E aí, Elias? Finalizou? Tranquilo. E aí, pessoal? Alguém já fez? Qual fórmula a gente vai usar aqui? Vocês têm 3 fórmulas aí de média. Qual que a gente vai usar? Vamos lá, nós temos X somatória de xi vezes fi dividido por n. Beleza? Então, a média vai ser igual 0 vezes 5 mais 1 vezes 7 mais 2 vezes 10 mais 3 vezes 11
mais 4 vezes 6 mais 5 vezes 4 mais quantos, pessoal? Qual que é o último termo aqui que nós temos? 6 vezes 7. Tudo isso dividido por quantos? 50. Tudo isso dividido por 50. Façam aí quantos que dá. Dá 146. Puxa, 146 dividido por 50. Quantos que deu? 2,92. Filhos. Todo mundo chegou nesse resultado? Bateu Lohane também. Fernando. A mediana tem uma continha aí. Deixa um espacinho. Deixa eu ver. Não precisa muito não. Umas 4, 5 linhas para mediana e 2 linhas para moda. A mediana só é grande com distribuição de frequência. E aí, Lohane, bateu o resultado? A Lohane tá aí? Caiu? A Lohane caiu e eu tô aqui esperando. Não, caiu. Beleza.
Então, nós fizemos a média aqui para esse exercício. Agora tem esse exercício aí também. Beleza? Aí só copiem aí. Deixa o espaço que eu falei, né? Copiem a questão 2 aí. Aham. Já copiaram? Não. Tranquilo. Já que vocês estão fazendo a tabela ainda, aconselho vocês deixar um espaço aqui para vocês fazerem uma continha, puxar mais um aqui para o lado e colocar aqui o ponto médio. Que a gente vai conseguindo fazer o ponto médio de todos aqui. Beleza. Falta só
O Elias. Tá ok também? Beleza. Bom, aqui nós vamos usar a fórmula da somatória dos pontos médios vezes a frequência dividido por N. Para a primeira classe aqui, qual vai ser o meu ponto médio? Mais dividido. Isso aí. Vocês deixaram espaço na lateral aí da tabela? Então o ponto médio aqui, 253 mais 262 dividido por 2. Que deu? 257,5? 253 mais. Por que 57? Mais 262 dividido por 2, 257,5. Para a segunda classe, como é que vai ser? 262 mais 271 dividido por 2. R$ 266,5. Agora, querem um macete ou não? De quantos em quantos está andando a nossa classe? 9 em 9. Então eu quero saber o próximo. É só somar mais 9. Mais 9, 275,5. Mais 9, 284,5. Mais 9, 293,5. Já foi quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo, 302,5. E o próximo, 311,5. Beleza? Então, para achar o ponto médio, só faz o primeiro. Descobre qual que é o Hzinho, né, que é a amplitude total, de quantos em quantos está andando nossa classe. Lembrando, sempre tem que ser a mesma amplitude, tá? Então, por isso que nós fazemos esse macetezinho. Que se tiver alguma classe diferente, a amplitude diferente, então está errada a sua tabela. Beleza?
Copiar, podemos dar sequência. Agora tem que fazer o resultado. Vezes a frequência. Frequência, né? Aham. Tá. Então vamos lá, aqui ó. Qual que é o primeiro ponto médio? 257,5 vezes 8. Mais. Quantos que deu a segunda? É só somar 9. 266,5 vezes, qual que é a frequência? 7. Vezes 7. Mais 275,5 vezes 4. Mais 281,5 vezes 6. Mais 293,5 vezes 4. Mais 10. Mais Meio vezes 11. 311,5 vezes 11. Tudo isso dividido por 50. Esse bate é o de vocês. O Lohane caiu e não conseguiu voltar para a aula.
E aí, bateu? Tranquilo. Bater de novo. Bateu? 286,82. Fernando. Beleza. Bateu? Aí. Mas o que eu mais quero saber, vocês entenderam como é que foi feito a média? Querem que eu explique novamente? Ah, tem o trabalho antes. Mas é isso aí, pessoal. A gente faz primeiramente o ponto médio, tá? E para nós encontrarmos a média, é a somatória dos pontos médios de cada classe vezes a frequência de cada classe dividido pela quantidade de amostras que você tem. Beleza? Exercício 3 é aqui pular. Pode pular umas 15 aí. Umas 10, depende como é que você faz. Pra quê? Por causa da mediana. A mediana aí nós temos a... Acho que 8 dá, tá bom. A gente tem um cálculozinho simples, que é descobrir a posição. E aí depois nós temos um cálculo, que é uma fórmula. Não é grande também não, acho que... Não. É porque tem as divisão, né? Acho que 8 dá. 8 dá. Pode pular 8 para mediana e 2 para moda. É porque a gente tá fazendo os exercícios grandes, né? Que nem aqui são 7 classes. Beleza? Agora, novamente, mais uma. Essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Eu só vou pegar o resultado. Vocês conseguem?
Já deixei gabarito pra vocês. Só bater de novo pra ver se não errei o gabarito. É isso aí. Professor, Oi. eu vou somar. Como assim? Ah, o N? Aqui, ó, total. Você vai somar a quantidade de partidas. Porque, ó, partida é o quê? É o FI. Nem sei quantos que dá. E aí, alguém já chegou no resultado? Bateu. Elias, Fernando.
Ainda não terminou? Deixa eu ver aqui. É 160. Dá 2,758. Aí, como 8 é maior, né, arredondei para 2,76. Ou 2,8 também. Beleza? Bom, aí fica para vocês fazerem aí a questão 4. Ah, tá. Pode pular aqui umas 6 linhas só. Beleza? Depende, né? Vocês fizeram do lado da tabela ou vocês fizeram embaixo dela a questão? Fiz embaixo. Porque aqui do lado nós vamos ter, para mediana, nós vamos ter que fazer a frequência acumulada, tá? Para fazer a mediana. Então quem fez do lado, aí deixa um pouquinho mais porque vai ter que colocar do lado aqui na tabela a frequência acumulada para fazer a mediana. Mas pode deixar umas 6 linhas aqui. Nessa questão aqui, 6 linhas também. Depois fazem, né, a média. Pulem 6 linhas para mediana. E nessa outra questão aqui, não, pode pular mais. Pode pular mais 1, 2, 3, 4, 5. 11 linhas. Aqui 11 linhas, né? Questão 4. Vocês fazem a média, tá? Fez a média, pula 11 linhas. Como é que vamos fazer a média aqui? Aqui a média é simples. É igual somatório de xi dividido por n. Então só soma 2 mais 3 mais 4 mais 4 mais 5 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 5 mais 3 mais 1 mais 5 mais 5. Vai somar tudo isso daqui e dividir por 35. Aí vocês encontram a média. Aí vocês pulam 11 linhas, porque para a mediana nós precisamos transformar essa tabela de dados brutos num rol, tá? Mediana, a gente sempre necessita utilizar um rol, tá? Ou uma tabela de distribuição de frequência. E aí na questão 5 não precisa pular, né? Que aí vai ser a última questão. Beleza?
Nossa aula se encerra aqui, 9h10.